Meus amigos, nós vamos abordar como tema da nossa apresentação a evolução da educação no mundo do século XVIII ao século XXI, dando continuidade ao que já fizemos quando apresentamos no último vídeo a evolução da educação no mundo da pré-história até o século XVIII. Então, na realidade, a nossa apresentação faz parte da temática geral em que nós decidimos considerar, que é a escalada da educação no mundo da pré-história à era contemporânea. Já abordamos a parte 1, que foi a evolução da educação no mundo da pré-história do século XVIII, e agora vamos apresentar a evolução da educação no mundo do século XVIII ao século XXI. O que nós podemos afirmar a partir do que nós apresentamos na parte 1 dessa temática sobre a escalada da educação no mundo da pré-história e era contemporânea é de que da pré-história até o século XVIII, a maior parte da história da humanidade, durante a maior parte da história da humanidade, a educação formal estava acessível apenas para um pequeno e privilegiado setor da sociedade. Apenas um grupo restrito de pessoas ocupando o topo da pirâmide social da sociedade nessa época é que tinha o privilégio de ter acesso à educação. A maior parte da população mundial era analfabeta. Quando a educação era fornecida a setores mais amplos da sociedade, servia sobretudo a propósitos ou culturais, ou religiosos, ou sociais, espirituais e militares. Havia sempre uma razão dessa natureza ao longo da história para incorporar mais gente no acesso à educação. No entanto, em nenhum dos sistemas educacionais implantados na Antiguidade e na Idade Média, o desenvolvimento de habilidades que seriam úteis para ocupações profissionais de adultos foi a principal preocupação. Não havia essa preocupação de preparar as pessoas para exercer alguma atividade profissional. As taxas de alfabetização durante a maior parte da existência humana foram insignificantes. Na Idade Média, as taxas de alfabetização eram inferiores a 10%. Percebe bem isso? Apenas 10% no máximo da população na Idade Média era alfabetizada. O restante, 90%, era analfabeto. E isso em países como a China, a França, a Alemanha, a Bélgica e a Holanda. E ainda mais baixo em outras partes do mundo. O século XVIII foi um momento marcante na história da humanidade. Isso nós afirmamos no vídeo anterior e também nos artigos abordando essa temática que publicamos em vários sites. Nós afirmamos que o século XVIII foi um momento marcante na história da humanidade. Eu poderia afirmar que foi o século das luzes, porque foi nessa época que surgiu o iluminismo na Europa e ocorreu a Revolução Industrial na Inglaterra, que transformou a sociedade mundial ao alavancar o desenvolvimento do capitalismo em todo o planeta. Foi também nesta época que ocorreu a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, movidas pelo ideal do iluminismo. Todas essas revoluções, industrial, a Guerra de Independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, foram movidas pelo ideal do iluminismo.
Como não poderia deixar de ser, como não poderia deixar de acontecer, todos esses acontecimentos contribuíram para que ocorressem avanços significativos no campo da educação, como pode ser constatado, conforme pode ser constatado no que nós vamos falar logo em seguida. Bem, o primeiro bloco de abordagem que pretendemos fazer diz respeito à educação no século XVIII, ou seja, de 1701 a 1800. Bem, de início é importante destacar que o século XVIII foi marcado por inúmeras transformações, conforme já lhes falei, que tiveram grande influência das ideias iluministas. Eu lhes falei da independência dos Estados Unidos, da Revolução Francesa e da primeira Revolução Industrial. Todas elas pautadas pelas ideias do iluminismo, que buscava defender a liberdade, o progresso, a tolerância, a fraternidade, o governo constitucional e o afastamento entre igreja e Estado. Porque a dominação exercida pela igreja durante a Idade Média foi nefasta para o desenvolvimento da humanidade. Haja vista que, com o processo da Inquisição que foi adotado pela Igreja Católica, muita gente foi levada à fogueira, para ser morta na fogueira, porque qualquer proposição que representasse uma contestação dos dogmas da Igreja significava um crime para a própria Igreja Católica naquela época. Foi esta época, o século XVIII, a época de consolidação do capitalismo como sistema econômico dominante e da construção do Estado Nacional, que representava os interesses da classe economicamente mais poderosa, a burguesia. É importante observar que o capitalismo se consolidou no século XVIII. Ele surgiu no século XIV, o capitalismo, mas se consolidou no século XVIII. E o Estado Nacional surgiu como uma solução diante do caos que caracterizava o feudalismo na Europa, onde os senhores feudais ditavam sua vontade no espaço em que cada um deles exercia o seu poder. A existência do Estado Nacional foi uma conquista do próprio capitalismo, que não aceitava que aquela sistemática de poder exercida pelos senhores feudais continuasse existindo. Então, foi um avanço significativo. Primeiro, o capitalismo como sistema econômico dominante. E segundo, a construção do Estado Nacional, que possibilitou integrar todas aquelas áreas que antes caoticamente operavam sob o domínio dos senhores feudais, passasse, digamos assim, a operar de forma mais coordenada. Foi também no século XVIII que a educação surgiu como um direito de todos, e não apenas de uma pequena minoria que ocupava, digamos assim, o topo da pirâmide social. Então foi no século XVIII que a educação passou a ser considerada como um direito de todos. Passou a considerar a obrigação do Estado de manter escolas. Passou a considerar o direito à educação pública e gratuita. E foi nesse período também que se considerou a garantia de que a escola pública não estivesse mais sob o domínio de nenhum credo religioso.
todas essas foram bandeiras defendidas pela burguesia revolucionária, mas que não foram totalmente colocadas em prática depois que se tornou classe dominante. Nos séculos que antecederam a Revolução Industrial na Inglaterra, em 1786, à medida que a Europa apresentou seus primeiros avanços, tanto na tecnologia como no comércio, a importância da educação começou a aumentar. Você veja aí a pressão exercida pelo desenvolvimento da economia. Então, à medida que na Europa houve avanços tecnológicos e também econômicos, sobretudo no comércio, a importância da educação começou a aumentar. A partir deste momento, pela primeira vez na história, houve a formação de recursos humanos voltados para atender as necessidades da industrialização por uma força de trabalho munida de alfabetização, letramento matemático e habilidades mecânicas. Os trabalhadores desenvolviam habilidades, sobretudo por meio do treinamento no local de trabalho. Logo no início, os esforços de educar os trabalhadores eram no próprio local de trabalho. Não havia ainda nenhuma escola como instituição voltada para suprir essas necessidades. A industrialização, ou seja, a primeira Revolução Industrial em 1786 e a segunda Revolução Industrial em 1850, desencadeou uma revolução na educação em massa em vários países da Europa e Estados Unidos. O desenvolvimento de certas habilidades era necessário para a criação de uma sociedade industrial. Os países industrializados em todo o mundo apoiaram a tese da oferta da educação pública. A primeira Revolução Industrial e o nascimento das fábricas gerou espaço para o surgimento da moderna instituição escolar pública. Esse foi um fator fundamental para o nascimento da instituição escolar pública. A fábrica e a escola nascem juntas. As leis que criam as escolas de Estado vêm juntas com as leis que suprimem a aprendizagem corporativa. No início havia aprendizagem corporativa, mas a partir do momento em que as escolas de Estado foram criadas, essa aprendizagem corporativa foi suprimida. Começou a declinar a influência católica na educação, também outro fato altamente positivo, cujo declínio cresceu no século XIX, com a supressão da Ordem dos Jesuítas. No século XVIII, o processo de laicização da educação foi avançando com a subtração da influência religiosa. A partir do século XVIII, foi considerada uma exigência um trabalhador ser no mínimo alfabetizado e capaz de operar as máquinas, que eram símbolo da Revolução Industrial, e foi reconhecido o direito à educação para as mulheres e o povo em geral, uma educação que os libertasse das condições de atraso e marginalidade psicológica e cognitiva e os colocassem como elementos produtivos no âmbito da sociedade. Jean-Jacques Rousseau é considerado o pai da pedagogia moderna, por representar seu pensamento mais avançado da época, porque procurou apontar para o homem como alcançar a felicidade, tanto no que se refere ao indivíduo, quanto no que se relaciona à sociedade. No primeiro caso, no caso da relação com o indivíduo, formulou uma pedagogia, na qual traça as linhas, com o objetivo de fazer da criança um adulto bom, baseado na sua crença na bondade natural do homem. Os objetivos da educação para Rousseau comportam dois aspectos, observem bem para isso: o desenvolvimento das potencialidades naturais da criança e seu afastamento dos males sociais. Esse é um papel que a educação moderna também deveria assumir, seguindo essa orientação de Jean-Jacques Rousseau. No segundo caso, no caso, por exemplo, que diz respeito às sociedades, ele teorizou sobre o problema político e escreveu o contrato social, que significa a constituição dos países do mundo, se chama um contrato social.
Com o contrato social, Jean-Jacques Rousseau formulou a constituição de um Estado como organizador da sociedade civil, assim como se conhece hoje. Rousseau acreditava que seria possível se pensar numa sociedade ideal, tendo assim sua ideologia refletida na concepção da Revolução Francesa, que foi muito movida pelo pensamento de Rousseau. Segundo Rousseau, seria possível preservar a liberdade natural do homem e, ao mesmo tempo, garantir a segurança e o bem-estar da vida em sociedade através de um contrato social, por meio do qual prevaleceria a soberania da sociedade, a soberania política da vontade coletiva. A Revolução Francesa de 1789 significou a intervenção do Estado na educação, tradicionalmente entregue à Igreja Católica. Até a Revolução Francesa, praticamente, eu diria o seguinte, até mesmo antes da Revolução Francesa, eu diria que até a Reforma Protestante, tudo que dizia a respeito da educação era a responsabilidade da Igreja Católica, até a Reforma Protestante com Lutero. E essa ideia de afastar a Igreja Católica da educação se consumou com a Revolução Francesa, porque a partir da Revolução Francesa significou a intervenção do Estado na educação, com a adoção de uma política que mira uma escola que desenvolva as capacidades do aluno, que estabeleça uma verdadeira igualdade entre os cidadãos, que realize uma completa liberdade de ensino e que valorize a cultura científica. Foram fixados 5 graus de escolas a partir da Revolução Francesa: primárias, secundárias, institutos, liceus e universidades, ou seja, a Sociedade Nacional para as Ciências e as Artes. A turbulência revolucionária impediu a execução desse projeto. Em 1794, os revolucionários moderados, os chamados girondinos, derrubam o governo jacobino de Robespierre e assumem o controle da Revolução Francesa. Diante da ameaça da Guerra Civil, os girondinos realizaram um golpe de Estado, o golpe do 18 Brumário, quando Napoleão Bonaparte foi convocado para assumir o poder. No poder, a política expansionista de Napoleão impõe os interesses franceses na Europa e difunde também as orientações laicas, estatais e civis na reorganização dos sistemas de educação. Apesar da força revolucionária que emanava da França, propostas de intervenção estatal no campo da educação já vinham ocorrendo antes de 1789. Foi em 1717, na Prússia, a educação pública foi instituída como escola obrigatória para crianças entre 5 e 12 anos, pelo rei Frederico Guilherme. Posteriormente surgiram leis que impediam a contratação para o trabalho de qualquer criança que não concluísse esse estudo obrigatório. Essa educação obrigatória era de profundo interesse do Estado para a formação de soldados e operários, mas revolucionou a sociedade em vários aspectos. Foi o rei Frederico Guilherme quem inaugurou o sistema de educação compulsória prussiano, o primeiro sistema nacional na Europa. Em 1717, ele ordenou a frequência obrigatória para todas as crianças nas escolas estatais. Em atos posteriores, seguiu com a disposição para a construção de mais escolas. O sucessor de Frederico II, Frederico Guilherme III, o barão von Stein, deu continuidade a esse ideal educacional abolindo escolas privadas semi-religiosas, decretando a necessidade de um exame estatal e certificação a todos os professores, entre outras medidas políticas a respeito da educação. Em 1812, o exame de graduação escolar foi retomado como requerimento necessário para o ingresso da criança na escola estatal, e foi estabelecido um sistema elaborado de burocratas para supervisionar as escolas no campo e nas cidades. É oportuno observar, isso nós falamos na apresentação, na parte 1 da nossa apresentação, quando abordamos a evolução da educação da pré-história até o século XVIII, nós enfatizamos a importância da Reforma Protestante, que na Alemanha exercia um papel muito fundamental no sentido de incentivar
o desenvolvimento de escolas estatais. Quer dizer, então a ideia de uma escola de Estado começou com Aristóteles, na Grécia, na Antiguidade, mas evoluiu com o pensamento de Lutero, que criou a Igreja Luterana e realizou a Reforma Luterana e que teve um papel muito importante no desenvolvimento da educação na Alemanha. Quer dizer, a educação estatal, o Estado assumindo as rédeas da educação, foi também uma iniciativa proposta por Lutero. Na Inglaterra surgiu no final do século XVIII o ensino mútuo, iniciativa educacional promovida por particulares, no qual adolescentes instruídos diretamente pelo mestre atuavam como auxiliares ou monitores, ensinando outros adolescentes. Na Inglaterra, pioneiro da Revolução Industrial, havia uma tendência de educação ser ministrada pela iniciativa privada, pelo método de ensino mútuo, que significa adolescentes instruídos por um mestre atuar como auxiliares ou monitores, ensinando outros adolescentes. Mas essa iniciativa prevaleceu muito na Inglaterra, diferentemente da Alemanha e da França, onde prevalecia a iniciativa estatal. Bem, agora nós vamos falar sobre a educação no século XIX. Depois de falar sobre a educação no século XVIII, vamos falar sobre a educação no século XIX, de 1801 a 1900. No século XIX surgiram as pedagogias de Pestalozzi, bem como as pedagogias positivista e socialista. A pedagogia de Pestalozzi retoma a pedagogia de Rousseau, que considerava que o homem é bom e precisa ser assistido em seu desenvolvimento. Considera que deve ser desenvolvida a educação moral, intelectual e profissional estreitamente ligadas entre si, e considerava também que é necessária a instrução levar em conta as diversas experiências que cada aluno deve realizar no próprio meio em que ele vive. Então esta era a pedagogia de Pestalozzi, que era uma continuação, um passo à frente em relação à pedagogia de Rousseau. A pedagogia positivista de Émile Durkheim considerava que a educação é um aprendizado social e um meio para conformar os indivíduos às normas e valores coletivos por parte da sociedade. Foi com essa tese de Émile Durkheim que se passou a considerar que a educação era um instrumento muito importante no sentido de conformar os indivíduos às normas e valores da sociedade. A pedagogia socialista, por sua vez, proposta por Karl Marx e Friedrich Engels, considerava que a educação significa formação intelectual, educação física e instrução tecnológica, e que é através da educação que se transforma a sociedade. Então a tese de Marx e Engels era de que a educação seria uma arma para transformar a sociedade. Marx e Engels defendiam a tese de que a escola deveria ser inteiramente laica e livre da influência tanto da Igreja como do Estado. Ele não concordava que o Estado, porque o raciocínio dele, quando ele fala do Estado, era do Estado burguês, porque ele entendia que o Estado burguês procurava fazer com que as pessoas passassem a pensar de acordo com os valores burgueses. Mas, por exemplo, nos países socialistas, como nós vamos abordar mais adiante, o que se buscou também foi a educação oferecida pelo Estado, preparar as pessoas dentro de uma visão socialista. Mas quando o Marx e Engels se coloca contra a escola ser vinculada à Igreja, ao Estado, é porque ele não só entendia que as duas eram influências maléficas à Igreja por propor teses que, na opinião deles não eram
apropriadas para o desenvolvimento do indivíduo, e também do Estado burguês, porque entendia que o Estado burguês procuraria fazer as pessoas pensarem de acordo com os interesses da burguesia. Foi em 1833 que uma lei revolucionou a educação primária na França e no mundo. A lei que instituiu a obrigação de uma escola primária de crianças para comunas com mais de 500 habitantes, além de uma escola de formação de professores de ensino básico em cada departamento francês. Muito importante o que aconteceu em 1833. Uma lei que obriga a existência de escola primária para crianças com mais de 500 habitantes, nas comunas com mais de 500 habitantes, além de uma escola de formação de professores. Quer dizer, provavelmente foi a primeira vez que surgiu uma escola voltada para formar professores do ensino básico em cada departamento francês. Jules Ferry, então ministro da Educação, aprovou em 1881 uma lei que estabelecia escola gratuita. Outro avanço também significativo. E em 1882 uma segunda lei que tornou obrigatória e laica a educação para a criança de 3 a 6 anos. Essas leis serviram como ponto de partida para novas leis sobre a educação que surgiriam no mundo todo. A Revolução Francesa tentou plasmar o educando a partir da consciência de classe, que era o centro do conteúdo programático. A burguesia tinha clareza no que queria da educação. Trabalhadores com formação de cidadãos partícipes de uma nova sociedade liberal e democrática. A partir do século XVI, a Alemanha deu arrancada nessa direção. Nós falamos que no século XVI a Alemanha deu arrancada nessa direção sob a influência da reforma luterana, da reforma protestante. Na França, este impulso aconteceu com a Revolução Francesa. A Inglaterra passou a sofrer pressão por educação escolar com a Revolução Industrial. A expansão escolar irá se consolidar no século XIX, quando o interesse pela educação como um elemento de valorização de uma nação se torna evidente. É importante observar que em 1850 a taxa de analfabetismo adulto na Europa Ocidental era da ordem de 40% a 45% da população. Tratava-se de um desafio imenso alfabetizar essa população e prepará-las para enfrentar os desafios do futuro. Com a inclusão da Rússia, a taxa de analfabetismo chegava a 60%, isso em 1850. Na Itália, Espanha, Portugal e Grécia, a taxa de analfabetismo alcançava de 60% a 70%. Estes números, meus amigos, demonstram, sobretudo, que a educação era privilégio de poucos na Europa, ainda no século XIX. A educação à distância, hoje bastante utilizada, mediada por tecnologias, em que alunos e professores estão separados espacial ou temporalmente, ou seja, não estão fisicamente presentes em um ambiente presencial de ensino-aprendizagem. É conhecida desde o século XIX, a educação à distância. Não é um fato recente. Já desde o século XIX já existia educação à distância. Em 1833, só para vocês perceberem, um anúncio publicado na Suécia já se referia ao ensino por correspondência, e na Inglaterra, em 1840. O ensino por correspondência era a educação à distância. O aperfeiçoamento dos serviços de correio, a agilização dos meios de transportes e, sobretudo, o desenvolvimento tecnológico aplicado ao campo da comunicação e da informação, que ocorreu no século XIX, influíram decisivamente nos destinos da educação à distância. A partir daí começou a utilização de um novo meio de comunicação, o rádio, inventado por Marconi em 1896, que penetrou também no ensino formal. Por exemplo, a educação à distância começou com o uso dos correios. As pessoas recebiam a orientação através dos correios, e como os meios de transportes já estavam se desenvolvendo
significativamente. Isso facilitou a chegada das correspondências até os seus destinos. Mas o rádio representou um passo à frente em relação à educação à distância. E alcançou muito sucesso em experiências nacionais e internacionais, tendo sido bastante explorado na América Latina, nos programas de educação à distância, inclusive no Brasil. Agora vamos falar sobre a educação no século XX, de 1901 a 2000. No século XX, o debate educacional envolveu duas grandes correntes teóricas, a escola nova e a concepção marxista. A primeira identificada como capitalismo e a segunda como socialismo. Nenhuma dessas duas correntes foi integralmente aplicada. A escola nova foi a corrente pedagógica de maior influência na educação do século XX. Seu teórico foi John Dewey, que teve no Brasil Anísio Teixeira como seu seguidor e difusor da tese da escola nova. John Dewey defendia a tese de que a escola não podia ficar alheia à transformação produtiva e ao crescimento econômico. Ele destacou a função democrática da educação e valorizou a ciência como método de uma educação democrática. A pedagogia de John Dewey se inspira no pragmatismo, num permanente contato entre o momento teórico e o prático. Está entrelaçada com as pesquisas das ciências experimentais e, em particular, a psicologia e a sociologia. Está empenhada em construir uma filosofia da educação, visando a formação do cidadão dotado de mentalidade moderna, científica e aberta à colaboração. A pedagogia de John Dewey faz parte de um movimento chamado Escola Ativa, ou Escola Nova, do final do século XIX aos anos 1930 do século XX. A pedagogia de John Dewey valoriza a criança, coloca no centro da atividade didática, opondo-se às características autoritárias da escola tradicional, que se caracterizava, conforme eu já lhes falei no vídeo anterior, quando abordamos a parte 1 da escalada da educação no mundo. Nós falamos que, por muitos séculos, a educação também significava aplicar castigos nos alunos que não apresentavam desempenho satisfatório ou que eram indisciplinados. E aqui no Brasil, por exemplo, inclusive em várias partes do mundo, se utilizava a famosa palmatória, que ficava na mesa do professor, e o professor podia, a depender da necessidade, utilizá-la para castigar seus alunos. Então, a pedagogia de John Dewey se opunha às características autoritárias da escola tradicional. A pedagogia marxista, que foi a outra grande corrente teórica do século XX, estabelecia uma conjugação entre educação e sociedade, porque, no entendimento dos seus ideólogos, toda a prática educativa incorpora valores e interesses ideológicos ligados à estrutura econômica e política da sociedade. Adotava estratégias educativas considerando a centralidade do trabalho na formação do homem voltada para o futuro e o papel prioritário que ele deve assumir, enfatizando o valor da educação integralmente humana de todas as pessoas libertadas das condições de submissão e alienação. A pedagogia marxista tinha como foco eliminar as condições em que as pessoas se encontravam de submissão e alienação. Na época pré-stalinista, na Rússia, na União Soviética, a escola soviética foi profundamente influenciada pela pedagogia de Anton Makarenko, que foi o maior pedagogo russo, que enfatizava o trabalho, o coletivo, a colaboração, a perspectiva da alegria do amanhã e da felicidade para todos, e não apenas a felicidade do indivíduo, como preconizava Rousseau e os revolucionários do iluminismo.
Enquanto a escola nova de John Dewey se tornava referência nos países capitalistas, o marxismo influenciava a educação na União Soviética e nos países socialistas do leste europeu. Nem a escola nova se impôs nos países capitalistas, nem a pedagogia marxista se concretizou na União Soviética, nem nos países do leste europeu. O ideólogo marxista Antonio Gramsci, italiano, formulou o modelo pedagógico mais rico. Em sua teorização, ele valorizou a atividade humana, que interpreta e transforma a realidade em que vive. Gramsci acreditava que é possível agregar classes ou grupos sociais interessados na construção da mudança social para construir uma hegemonia cultural e política contrária ao capitalismo. Gramsci considerava que a hegemonia cultural se constrói pela ação de muitas instituições educativas, que deve abranger cada cidadão. Gramsci elaborou a proposta pedagógica da escola única, procurando equacionar o trabalho intelectual e o trabalho produtivo, desenvolver a capacidade de pensar e o saber dirigir-se na vida. Quanto ao princípio educativo e aos conteúdos, Gramsci defendia o humanismo socialista e a escola única de cultura geral, ou seja, trabalho intelectual e trabalho manual lado a lado, seguida da escolas especializadas, profissionais. No século XX, houve várias inovações pedagógicas originais nos países em desenvolvimento, que tiveram ressonância na Europa e nos Estados Unidos, como a campanha de educação de adultos, aplicando modelos de conscientização, como fez Paulo Freire no Brasil. Segundo Paulo Freire, no âmbito das poucas escolas existentes, prevalecia uma concepção de ensino-aprendizagem baseada em conteúdos pedagógicos que estavam totalmente desassociados da realidade socioeconômica concreta vivida pela sociedade brasileira de então. Paulo Freire desenvolveu sua pedagogia do oprimido. Para ele, a transição de uma sociedade fechada, agrária, para uma sociedade aberta, urbano-industrial, demandava necessariamente a erradicação do analfabetismo, pois a condição de existência do analfabeto implicava a manifestação de uma consciência ingênua em relação ao mundo circundante e, por conseguinte, reprodutora do velho status quo social agrário. Para Paulo Freire, era, portanto, necessário, imprescindível, libertar o homem que vivia preso na sociedade fechada por meio do acesso ao conhecimento historicamente acumulado pela humanidade. E agora, meus amigos, vamos abordar a educação no século XXI, ou seja, de 2001 até o presente momento. Na era contemporânea, a educação deixou de ser apenas presencial para se tornar também não presencial ou parcialmente presencial com a educação à distância, que é modernamente uma modalidade de educação mediada por tecnologias em que alunos e professores estão separados espacial ou temporalmente, ou seja, não estão fisicamente presentes em um ambiente presencial de ensino-aprendizagem. Hoje a educação pode ser processada de forma presencial, semipresencial e educação à distância. A educação presencial corresponde aos cursos regulares, onde professores e alunos se encontram sempre em uma instituição de ensino. A educação semipresencial acontece em parte na sala de aula e outra parte à distância, utilizando tecnologia da informação. Atualmente, a educação à distância possibilita a inserção do aluno como sujeito de seu processo de aprendizagem, com a vantagem de que ele também descobre formas de tornar-se sujeito ativo da pesquisa e compartilhar conteúdos. No ensino à distância, não há diferença entre sua metodologia e a utilizada no ensino presencial. O que muda basicamente não é a metodologia de ensino, mas a forma de comunicação. Nesse processo de aprendizagem, assim como no ensino regular, o orientador ou tutor da aprendizagem atua como mediador
isto é, aquele que estabelece uma rede de comunicação e aprendizagem multidirecional. Hoje as possibilidades da educação à distância são amplas. Pode-se fazer um curso à distância praticamente nos mesmos moldes dos presenciais, com os estudantes assistindo pela internet às aulas de professores, com exibição de conteúdos audiovisuais. As avaliações podem ser feitas em tempo real, também pela rede, com tempo certo para sua realização. A metodologia de ensino, a forma de avaliar a aprendizagem dos alunos e a atuação do corpo docente na educação à distância passaram por uma revolução. No exterior, há uma tendência de fim da fronteira entre a educação à distância e presencial. Cursos que antes eram exclusivamente presenciais já incluem uma parte realizada remotamente. No Brasil, desde a fundação do Instituto Monitor, em 1939, várias experiências de educação à distância foram iniciadas e levadas avante com relativo sucesso. As experiências brasileiras, governamentais e privadas, foram muitas e representaram, nas últimas décadas, a mobilização de grandes contingentes de recursos. Atualmente, o ensino não presencial mobiliza os meios pedagógicos de quase todo mundo, tanto em nações industrializadas quanto em países em desenvolvimento. Novos e mais complexos cursos são desenvolvidos, tanto no âmbito dos sistemas de ensino formal, quanto nas áreas de treinamento profissional. O progresso tecnológico facilitou a difusão do conhecimento, obscurecendo a centralidade da escola, tornando uma exigência redefinir seu papel na era contemporânea. Estamos falando do progresso tecnológico do século XXI. A escola deixou de ser o único locus que transmite o saber. Todos nós sabemos que nós podemos ter acesso ao conhecimento através da internet. Na era contemporânea, cabe, entretanto, à escola a formação humana plena. Entretanto, a escola ela deixou de ser o único locus que transmite o poder, mas ela é a única capaz de realmente formar um cidadão na plenitude, ou seja, uma formação humana plena. O grande desafio de educação no futuro é representado pelas rápidas mudanças que estão ocorrendo no mundo do trabalho, graças ao avanço tecnológico, sobretudo ao impacto da inteligência artificial, que nasceu da ciência da computação e é uma área extremamente multidisciplinar, que envolve psicologia, neurociência, teoria da decisão e economia, que pode gerar o fim de algumas profissões e gerar o desemprego em massa de trabalhadores qualificados e não qualificados. Tudo isso sugere, meus amigos, que vivenciamos uma transição que coloca enorme tensão sobre a economia e a sociedade. A educação oferecida nos moldes atuais, essa é a percepção que eu tenho, aos trabalhadores e estudantes que se preparam para entrar no mercado de trabalho, provavelmente será ineficaz. Em outras palavras, os sistemas de educação atuais estão preparando trabalhadores, grande parte desses sistemas estão preparando trabalhadores para o mundo de trabalho que está deixando de existir. Essas mudanças estão a exigir, as mudanças tecnológicas, estão a exigir a adoção de novas medidas voltadas para a qualificação da mão de obra, que deverá saber utilizar a tecnologia como complemento, uma ferramenta, e não como um substituto de suas habilidades. Algumas funções são atribuídas a máquinas e sistemas inteligentes. Novas funções devem ser atribuídas aos seres humanos. Diante desse novo cenário, compete aos planejadores do sistema de educação identificar o papel dos seres humanos no mundo do trabalho, em um futuro com a presença de máquinas inteligentes, para realizar uma ampla revolução no ensino em todos os níveis, contemplando a qualificação dos professores e a estruturação das unidades de ensino, para prepararem seus alunos para o mundo do trabalho em que as pessoas terão que lidar com máquinas inteligentes.
Os currículos das unidades de ensino em todos os níveis devem ser profundamente reestruturados para atingirem esses objetivos. Para se adequar às mudanças na economia e na sociedade, impulsionadas pelos avanços tecnológicos, uma revolução no sistema de educação já está acontecendo na era contemporânea, no que diz respeito à adoção de novas metodologias de ensino, como que vamos apresentar a partir desse momento. Primeiro, com relação às salas de aula. Ao invés de serem destinadas à teoria, as salas terão como objetivo a prática. O aluno aprende a teoria em casa, com a orientação do professor, e pratica nas salas de aula com auxílio do professor. Então, a sala de aula é que deve ser um espaço em que aquilo que o aluno aprendeu em casa, com a orientação do professor, esteja colocado em prática na sala de aula. Então, a sala de aula é um espaço da prática e não da teoria. Segundo, um outro aspecto, a sala de aula também é um local para os alunos tirar dúvidas do mentor, do professor, sobre aquilo que ele aprendeu em casa, fazendo as pesquisas nas diversas fontes de informações pesquisadas. Bem, a segunda uma nova abordagem metodológica diz respeito ao aprendizado personalizado. Os estudantes irão aprender com ferramentas que se adaptam às suas próprias capacidades, podendo aprender em tempo e locais diferentes. Isso significa dizer o seguinte, que alunos acima da média serão desafiados com exercícios mais difíceis. E os com mais dificuldades terão a oportunidade de praticar mais até que atinjam o nível desejado. Esse processo fará com que os professores sejam mais capazes de ver claramente qual tipo de ajuda cada estudante precisa. Terceira nova abordagem metodológica diz respeito à livre escolha. Os estudantes terão a liberdade de modificar seu processo de aprendizagem, escolhendo as matérias que desejam aprender com base em suas próprias preferências e poderão utilizar diferentes dispositivos, programas e técnicas que julgarem necessários para o próprio aprendizado. A quarta nova abordagem metodológica diz respeito à aplicabilidade prática. O conhecimento não deve ficar apenas na teoria. Ele deve ser posto em prática através de projetos, para que os alunos adquiram domínio da técnica e também pratiquem a organização, trabalho em equipe e liderança. Uma outra nova abordagem metodológica diz respeito à necessidade de que o coeficiente emocional seja maior do que o coeficiente de inteligência. Uma vez que a tecnologia traz mais eficiência e vem cada vez mais substituindo o trabalho humano em diversas áreas, a formação deverá contemplar a presença de habilidades essencialmente humanas e valorizar ainda mais as interações sociais. As escolas deverão prover mais oportunidades para os alunos adquirirem habilidades no mundo real, que farão a diferença em seus trabalhos. Isso significa mais espaços para programas de trabalho, mais projetos colaborativos, mais prática. Essa é a nova abordagem metodológica. A sexta e última nova abordagem metodológica diz respeito ao sistema de avaliações, que irá mudar. Muitos argumentam que a forma como o sistema de perguntas e respostas das provas são realizadas demonstram ineficácia, pois muitos alunos apenas decoram os conteúdos e os esquecem no dia seguinte após a avaliação. A ideia é o seguinte, que a avaliação seja realizada com o aluno demonstrando capacidade de realizar aquilo que aprendeu na prática. Em outras palavras, a tendência é que as avaliações passem a ocorrer na realização de projetos reais, com os alunos colocando a mão na massa. Então, meus amigos, essas são as novas abordagens metodológicas que
várias instituições de ensino no mundo, sobretudo nos países mais desenvolvidos, já estão adotando. Uma outra observação que é importante passar para vocês é a do professor José Moran, um dos fundadores do projeto Escola do Futuro da USP, a Universidade de São Paulo. Ele que é pesquisador e designer de projetos inovadores na educação, com ênfase em valores, metodologias ativas, modelos flexíveis e tecnologias digitais. O professor José Moran considera que a educação do futuro deveria apresentar as características seguintes. Observe bem. Primeiro, não deve ser adotado um único modelo, proposta, caminho para a educação. Trabalhar com desafios, com projetos reais, com jogos, parece o caminho mais importante hoje, que pode ser realizado de várias formas e em contextos diferentes. Pode-se ensinar por problemas e projetos no modelo disciplinar e em modelos sem disciplinas isoladas, com modelos mais abertos, de construção mais participativa e processual, e com modelos mais roteirizados, preparados anteriormente, planejados nos seus mínimos detalhes. Segundo o professor José Moran, uma segunda observação que ele faz é de que alguns componentes são fundamentais para o sucesso da aprendizagem. A criação de desafios, atividades, jogos que realmente trazem as competências necessárias para cada etapa, que solicitam informações pertinentes, que oferecem recompensas estimulantes, que combinam percursos pessoais com participação significativa em grupos, que se inserem em plataformas adaptativas, que reconhecem cada aluno e ao mesmo tempo aprendem com interação. Tudo isso utilizando as tecnologias adequadas. O articulador das etapas individuais e grupais é o docente, segundo o professor José Moran, com sua capacidade de acompanhar, mediar e analisar os processos, resultados, lacunas e necessidades, a partir dos percursos realizados pelos alunos, individual e grupalmente. Esse novo papel do professor é mais importante e mais complexo do que o anterior de transmitir informações. Precisa de uma preparação em competências mais amplas, além do conhecimento do conteúdo, como saber adaptar-se ao grupo e a cada aluno, planejar e avaliar atividades significativas e diferentes. A terceira observação do professor José Moran é de que ensinar e aprender pode ser feito de forma muito mais flexível, ativa e baseada no ritmo de cada aluno. O modelo mais interessante e promissor de utilização de tecnologias é o de concentrar no ambiente virtual, o que é informação básica, e na sala de aula as atividades mais criativas e supervisionadas. A combinação de aprendizagem por desafios, problemas reais, jogos, é muito importante para que os alunos aprendam fazendo, aprendam juntos e aprendam também no seu próprio ritmo. É decisivo também para valorizar mais o papel do professor como gestor de processos ricos de aprendizagens significativas e não de um simples repassador de informações, como tem sido há séculos. Se mudarmos a mentalidade dos docentes para serem mediadores, poderão utilizar os recursos que dispõem, tecnologias simples, como o celular, por exemplo, uma câmera, um programa gratuito para juntar as imagens e contar com elas histórias interessantes, e os alunos serem autores, protagonistas do seu processo de aprender. Isso faz com que as aulas se tornem mais interessantes, mais gratificantes para os alunos. A quarta observação do professor Moran é de que os desafios de mudança na educação são estruturais. É preciso aumentar o número de escolas de qualidade, de escolas com bons gestores, docentes e infraestrutura, que consigam motivar os alunos e que realmente promovam uma aprendizagem significativa, complexa e abrangente. Precisa haver plano de carreira, formação e valorização de gestores educacionais e professores. É preciso políticas consistentes de formação para atrair os melhores professores, remunerá-los bem e qualificá-los melhor. De políticas inovadoras de gestão que levem os modelos de sucesso de gestão para a educação básica e superior. Os educadores, a quinta observação do professor Moran,
a quinta e última observação, é que os educadores precisam aprender a realizar-se como pessoas e como profissionais, em contextos precários e difíceis. Aprender e evoluir sempre em todos os campos, a ser mais afetivos e ao mesmo tempo saber gerenciar grupos. Devem se transformar em educadores inspiradores e motivadores. Portanto, meus amigos, do que acabamos de expor, é importante destacar que a gestão e infraestrutura existente em uma unidade educacional são importantes no ensino em qualquer nível. Veja bem, gestão e infraestrutura são importantes no ensino em qualquer nível. No entanto, o sucesso da aprendizagem pelos estudantes depende do professor. Essa que é a peça-chave em toda essa engrenagem. Porque na educação do futuro, deixaria de ser mero repassador de informações para os alunos e assumiria o papel de articulador do ensino nas atividades individuais e grupais, com sua capacidade de acompanhar, mediar, de analisar os processos, resultados, lacunas e necessidades a partir dos percursos realizados pelos alunos individual e grupalmente. Está comprovado mundialmente, meus alunos, meus amigos, que o professor é a peça-chave para o ensino de qualidade e assim melhorar o desempenho do aluno. Para finalizar, eu gostaria de lhes informar que nós consultamos 7 publicações visando essa nossa apresentação. Não só essa nossa, como a apresentação anterior, em que analisamos a educação da pré-história até o século XVIII. Nós consultamos várias publicações. Uma delas é a História da Educação da Antiguidade e Era Contemporânea, cujo autor é Marisa Bittar. Foi publicada pela Edufiscar de São Carlos, São Paulo, em 2009. Analisamos uma outra publicação, História da Educação no Mundo e no Brasil. Foi publicada por Natália Serena e está disponível no site juizbrasil.com.br. Analisamos também A Jornada da Humanidade, publicada por Oded Galor, que é um livro publicado pela editora Intrínseca do Rio de Janeiro em 2023. Analisamos também uma publicação de nossa autoria, A Educação à Distância no Brasil e no Mundo, e está publicada no site pt.slideshare.net. Também de nossa autoria, analisamos o nosso livro, A Revolução da Educação Necessária ao Brasil na Era Contemporânea, e foi publicada pela editora CRV de Curitiba em 2023. Analisamos também um artigo, 6 Tendências para o Futuro da Educação, que foi publicado pelo blog da Conquer. E isso foi publicado no site escolaconquer.com.br. E finalmente, analisamos um artigo Educação do Futuro, que foi publicado pela GoConquer, GOCONQR, Educação do Futuro, e que está disponível no site www.conquer.com/pt-br. Então, meus amigos, são essas as considerações que eu tinha a apresentar com relação à parte 2, a evolução da educação no mundo do século XVIII ao século XXI, no contexto da temática geral que serviu de base para a apresentação desta e da apresentação anterior, que tem como tema geral a escalada da educação no mundo da pré-história à era contemporânea. Deixo aqui meu abraço fraternal para todos.